Esta é a nossa primeira videoaula sobre endocrinofisiologia da tireoide. A glândula tireoide tem a forma de uma borboleta e situa-se à frente da traqueia, na base da garganta, logo abaixo da laringe. A glândula tireoide se desenvolve do epitélio do assoalho da boca, do chamado intestino faríngeo, e consiste em duas formações laterais cônicas, os lobos direito e esquerdo da tireoide, que se localizam em ambos os lados da laringe e da traqueia. Eles estão interligados junto à base pelo istmo da glândula tireoide. O tamanho e o peso da glândula tireoide variam muito. A glândula isolada pesa no recém-nascido entre 2 a 3 gramas e no adulto entre 18 a 60 gramas. A coloração do órgão é geralmente castanho escuro ou avermelhada. Neste detalhe do desenho do site KenHub, a glândula tireoide está assinalada em verde, para melhor localização da estrutura. Cada lobo lateral da tireoide tem de 4 a 8 centímetros de comprimento, 2 a 4 centímetros de largura e no centro de 1,5 a 2,5 centímetros de espessura. Geralmente o lobo direito é um pouco maior e mais longo do que o esquerdo. Os lobos divergem diagonalmente em sentido ínfero superior. E um tecido conjuntivo frouxo e ligamentos de reforço da cápsula fibrosa do órgão fixam os dois lobos, a traqueia e as cartilagens tireoidea e cricóidea. A glândula tireoide é composta por grande número de folículos. Cada folículo é circundado por camada única de células e preenchido por um material proteináceo denominado coloide. O componente principal do coloide é a grande glicoproteína tireoglobulina, que contém os hormônios tireoides em sua molécula. Além das células foliculares, a tireoide possui células parafoliculares ou células C, ainda chamadas de células claras. Essas células produzem o hormônio calcitonina, que consiste em 32 aminoácidos e cuja função é diminuir a taxa de cálcio sanguíneo, com ação, portanto, hipocalcemiante, e promove osteogênese. Funciona a calcitonina como antagonista do paratormônio, formado nas células paratireoides. Inibe a atividade dos osteoclastos e, com isso, a reabsorção óssea. A calcitonina, porém, não será objetivo de estudo nesta videoaula. São necessárias as seguintes etapas para a síntese e a secreção dos hormônios tireoides no sangue. Primeiro, a retenção do iodeto. O iodo é essencial para a síntese dos hormônios tireoides. O iodo ingerido é convertido em iodeto e é absorvido pelo intestino. A maior parte do iodeto circulante é excretada pelos rins, e grande parte do restante é sequestrada e concentrada pela glândula tireoide. Para conseguir esse iodeto, as células foliculares da tireoide transportam ativamente o iodeto da circulação através de suas membranas basais. Na glândula tireoide normal, a bomba do iodeto concentra o iodeto por até cerca de 30 vezes sua concentração no sangue. Diversos ânions, como o tiocianato e perclorato, diminuem o transporte do iodeto por inibição competitiva. Como diminuem a síntese dos hormônios tireoides, esses compostos podem ser utilizados no tratamento do hipertireoidismo. A segunda etapa necessária para a síntese e secreção dos hormônios tireoides é a oxidação do iodeto. Uma vez no interior da glândula tireoide, o iodeto é rapidamente oxidado a iodo pela tireoide peroxidase. Essa oxidação ocorre na membrana apical das células foliculares. A terceira etapa é a síntese da tireoglobulina. Essa glicoproteína é sintetizada pelas células foliculares e secretada no coloide através de exocitose dos grânulos de secreção, que também contém tireoide peroxidase. Cada molécula de tireoglobulina contém 25 a 30 moléculas de tirosina. A quarta etapa é a iodação ou organificação e acoplamento. Uma vez oxidado a iodo, o iodeto liga-se rapidamente à posição 3 das moléculas de tirosina da tireoglobulina, produzindo monoiodotirosina, ou MIT. A seguir, a MIT é iodada na posição 5 com formação de diiodotirosina, ou DIT. Posteriormente, duas moléculas de DIT são acopladas para formar tiroxina, ou T4, o principal produto da reação de acoplamento, ou uma molécula de MIT e uma molécula de DIT são acopladas para formar triiodotironina, ou T3.
Ocorre formação de pequena quantidade de T3 reversa por condensação da DIT com a MIT. Essas reações são catalisadas pela tireoide peroxidase e bloqueadas por agentes antitireóideos, como o propiltiuracil. Cerca de 2/3 dos compostos iodados ligados à tireoglobulina consistem em MIT ou DIT. O restante é constituído, em sua maior parte, pelos hormônios ativos T3 e, sobretudo, T4. A tireoglobulina é armazenada no lúmen do folículo sob a forma de coloide, até que a glândula seja estimulada para secretar hormônios tireoides. A última etapa é a proteólise, desiodação e secreção. A liberação de T3 e T4 no sangue exige a proteólise da tireoglobulina. Na superfície apical das células foliculares, o coloide é removido do lúmen dos folículos por endocitose. As vesículas de coloide migram, então, da membrana celular apical para a membrana basal e fundem-se com lisossomas. As proteases lisossômicas liberam T3 e T4 livres, que deixam então a célula. A MIT e a DIT livres não são secretados no sangue, mas passam por desiodação no interior da célula folicular pela enzima desiodinase. O iodo livre é reutilizado pela glândula para a síntese de hormônios. Mais de 90% do hormônio tireoide liberado pela glândula tireoide consistem em T4. Os produtos restantes de secreção são constituídos por T3 e por unidades muito pequenas do composto inativo, a T3 reversa. Ao entrarem no sangue, tanto a T3 quanto a T4 ligam-se fortemente às proteínas plasmáticas, sobretudo à globulina de ligação da tirosina, ou TBG, mas também a outras proteínas plasmáticas, como a albumina e a pré-albumina de ligação da tiroxina. Cerca de 99,9% da T4 ligam-se às proteínas plasmáticas, enquanto menos de 0,1% ocorre na forma de hormônio livre. A ligação da T3 às proteínas plasmáticas é ligeiramente menor que a da T4, porém, menos de 1% ocorre na forma do hormônio livre. No caso dos hormônios tireoides, é o hormônio livre que é captado pelos tecidos, onde exerce seus efeitos biológicos e é metabolizado. Em consequência do alto grau de ligação às proteínas plasmáticas, as meias-vidas da T4 e da T3 são muito prolongadas, de 7 dias e 1 dia, respectivamente. As reduções dos níveis plasmáticos de TBG, por exemplo, em presença de hepatopatia e doença renal, e suas elevações, por exemplo, durante a administração de estrogênio na gravidez, diminuem e aumentam, respectivamente, a quantidade total dos hormônios tireoides no plasma, porém produzem apenas alteração transitória da concentração do hormônio livre. Isso se deve ao efeito de feedback negativo dos hormônios tireoides livres sobre a secreção hipofisária de TSH. Por exemplo, durante a gravidez, a queda na concentração dos hormônios tireoides livres, induzida pelos níveis plasmáticos elevados de TBG, provoca aumento compensatório da secreção de TSH. Por conseguinte, aumenta a concentração total dos hormônios tireoides no plasma, porém os níveis plasmáticos dos hormônios livres permanecem normais. Embora a T4 seja o hormônio tireoide secretado e circulante predominante, grandes quantidades do hormônio passam por desiodação na posição 5 ou 5' nos tecidos periféricos, produzindo T3 e T3 reversa. Com efeito, a maior parte da T3 e da T3 reversa no plasma provém mais da T4 circulante desiodada nos tecidos periféricos do que da sua secreção pela glândula tireoide. Como a maior parte da T4 que penetra nas células é convertida em T3 e T3 reversa, e visto que a T3 no interior das células tem maior afinidade do que a T4 pelos receptores de hormônio tireoide no núcleo, a T4 passou a ser considerada pró-hormônio da T3. Para manter níveis normais da atividade metabólica do corpo, é necessário regular os níveis plasmáticos de hormônio tireoide livre. A secreção de hormônio tireoide é regulada primariamente pelos níveis plasmáticos do hormônio tireoide estimulante, tireotropina ou TSH.
A secreção de TSH pela hipófise é aumentada pelo hormônio hipofisiotrófico, o hormônio de liberação da tireotropina ou TRH, e inibida por um mecanismo de feedback negativo por meio dos níveis circulantes de T4 e T3. Embora ocorra algum feedback no hipotálamo, ao influenciar as secreções de TRH, o feedback predominante é observado no nível da hipófise. Como a T4 é desiodada a T3 na hipófise, a T3 parece constituir o efetor final que medeia o mecanismo de feedback negativo. O TSH promove a síntese e a secreção dos hormônios tireoideus. A ligação do TSH a seus receptores existentes na membrana celular da glândula tireoide ativa a adenilciclase, de modo que o AMP cíclico medeia pelo menos algumas das ações do TSH. Um dos efeitos imediatos do TSH consiste em promover a endocitose do coloide, a proteólise da tireoglobulina e a liberação de T4 e T3 na circulação. Além disso, o TSH estimula etapas na síntese dos hormônios tireoideus, incluindo o sequestro de iodo, o processo de iodação e o acoplamento na formação dos hormônios tireoideus. O TSH exerce efeitos crônicos, promovendo o crescimento da glândula tireoide. Os efeitos crônicos do TSH incluem aumento do fluxo sanguíneo para a glândula tireoide e indução de hipertrofia e hiperplasia das células foliculares. Com estimulação prolongada do TSH, a tireoide aumenta de tamanho e verifica-se o desenvolvimento de bócio. Na ausência de TSH, ocorre acentuada atrofia da glândula. Portanto, nesse esquema proposto por Silverthorne, podemos conferir esse mecanismo de regulação do hipotálamo sobre a hipófise e da hipófise sobre a tireoide na produção do T3 e do T4. Nesta videoaula, ainda faremos breves considerações sobre as funções dos hormônios tireoideus nos tecidos. Quando os hormônios tireoideus penetram na célula e ligam-se a receptores nucleares, o complexo hormônio-receptor liga-se ao DNA e estimula ou inibe a transcrição de grande número de genes. Isso resulta na síntese de numerosas enzimas que alteram a função celular. As ações da T3 ocorrem mais rapidamente e são mais potentes do que as da T4, visto que a T3 liga-se mais frouxamente às proteínas plasmáticas e exibe maior afinidade pelos receptores nucleares. Como os hormônios tireoideus atuam, em grande parte, através de influência sobre a transcrição, deve-se aguardar um período de várias horas para que os efeitos hormonais se tornem, em sua maioria, evidentes. Esses efeitos podem persistir por vários dias. Na maioria dos tecidos, os hormônios tireoideus aumentam o consumo de oxigênio e a produção de calor. As mitocôndrias aumentam de tamanho e de número. A área de superfície da membrana das mitocôndrias aumenta e verifica-se também aumento das atividades das enzimas respiratórias essenciais. Não é possível fornecer uma descrição completa dos mecanismos celulares responsáveis pelo maior consumo de oxigênio. Como os hormônios tireoideus aumentam a atividade da bomba de sódio e potássio ligada à membrana, acredita-se que o maior consumo de ATP associado ao maior transporte de sódio possa contribuir para o aumento do metabolismo induzido pelo hormônio tireoide. Os hormônios tireoideus exercem alguns efeitos fisiológicos específicos. Muitos dos efeitos dos hormônios tireoides são secundários ao aumento do metabolismo. Os hormônios tireoideus desempenham as seguintes funções: aumento da termogênese e da sudorese, o fluxo sanguíneo da pele aumenta devido à necessidade de eliminar o calor, um aumento da frequência e da profundidade da respiração devido à necessidade de oxigênio, um aumento do débito cardíaco, visto que o metabolismo aumentado e a maior utilização de oxigênio nos tecidos causam vasodilatação local. O aumento do débito cardíaco está associado a elevações do débito sistólico e da frequência cardíaca, em parte pelo fato de os hormônios tireoideus exercerem efeitos diretos e indiretos sobre o coração, elevando a frequência cardíaca e a força do batimento cardíaco. Os hormônios tireoideus ainda aumentam a pressão de pulso, mas não a pressão arterial média. Devido ao débito cardíaco aumentado, débito sistólico,
e a redução da resistência vascular periférica, ocorre elevação da pressão sistólica, enquanto a pressão arterial diastólica fica reduzida. Isso resulta um aumento da pressão do pulso, porém habitualmente sem nenhuma alteração da pressão arterial média. Os hormônios tireoides ainda aumentam a utilização de substratos para obtenção de energia. O aumento do metabolismo depende da oxidação de substratos metabólicos. Os hormônios tireoides aumentam a utilização de carboidratos, das gorduras e das proteínas para obtenção de energia. Se a ingestão de alimentos não for suficientemente aumentada, ocorrem depressão das gorduras e das proteínas corporais e perda de peso. Apesar de os hormônios tireoides promoverem a lipólise dos triglicerídeos e aumentarem os níveis plasmáticos dos ácidos graxos livres, eles também diminuem os níveis circulantes de colesterol. Essa ação é devida à formação aumentada de receptores de lipoproteínas de baixa densidade no fígado, resultando em maior remoção do colesterol da circulação. Como os hormônios tireoides aumentam a velocidade das reações metabólicas, a necessidade de vitaminas é maior, e os hormônios tireoides em excesso podem levar à deficiência de vitaminas. Os hormônios tireoides são essenciais para muitos aspectos do crescimento e do desenvolvimento. Desempenham um papel importante no desenvolvimento do sistema esquelético, dos dentes, da epiderme e do sistema nervoso central. Em crianças hipotireoideias, o crescimento fica acentuadamente reduzido. Efeito muito importante do hormônio tireoide consiste em promover o crescimento e o desenvolvimento do sistema nervoso central in útero, bem como nos primeiros anos de vida pós-natal. Se houver deficiência de hormônio tireoide nessa época, ocorre lesão cerebral irreversível, fenômeno a que daremos o nome de cretinismo. Os hormônios tireoides aumentam o estado de vigília, o estado de alerta e a capacidade de resposta a diversos estímulos, bem como a velocidade e a amplitude dos reflexos nervosos periféricos. Além disso, melhoram a memória e a capacidade de aprendizado. Considerando a importância dos hormônios tireoides na infância, é fundamental que se realize o teste do pezinho ou triagem neonatal a fim de diagnosticar o hipotireoidismo congênito, situação que poderia comprometer o desenvolvimento neurológico da criança.